Herete, olá, vamos iniciar a nossa aula de grego. Na primeira parte, ocupar-me-ei da continuação da última matéria, ou seja, vamos ver alguns exemplos de helenismos, portanto, palavras de origem grega que se usam na língua portuguesa, muitas delas de uso relativamente escasso, e também muitas delas que não existiram propriamente em grego. O que existiu em grego foram os elementos que serviram para a composição moderna dessas palavras. Outras, sim, realmente eram palavras bem usadas pelos gregos. Nesse sentido, nós estamos usando o vocabulário que aparece na apostila atrás, que já foi visto, e um pequeno vocabulário que se encontra nesta mesma página 17, na segunda parte para baixo, portanto, posterior dessa mesma página 17. Nós tínhamos ficado na última aula com o helenismo hedonismo, que tem a sua origem no substantivo grego redonê. Redonê. Então, um eta aspirado no início, portanto, em grego, nós colocamos um espírito áspero em cima do eta, já que estamos usando um eta minúsculo, se usássemos o maiúsculo, seria do lado esquerdo, e o acento na última sílaba, sobre o eta também. Redonê, que significa, em grego, prazer. Então, hedonismo é aquela, vamos chamar, filosofia de vida, se é que pode chamar-se filosofia, ou tendência vital que procura valorizar o prazer, não é? Como finalidade da vida. Essa palavra já foi vista. Depois chega-se aqui a palavra hegemonia. Ela tem a origem grega em hegemon. Hegemon. Vocês encontram essa palavra atrás, no vocabulário que vem atrás, que significa exatamente guia. O guia. Hegemon. Então, hegemonia é quando, imaginemos vários países, não é? Um desses países, desse conjunto, torna-se o guia e exerce o seu domínio sobre os demais. Helioterapia, esta é bem simples, não é? É um sistema de tratamento, não é? Que visa a recuperação da saúde através de banhos de sol. Não é? É claro que aqui no Amazonas tem que ter cuidado, não é? Não vá pegar um problema ainda maior, não é? Em vez de curar, e vai sair mais doente, não é? De qualquer jeito, portanto, temos aqui presente o elemento helios, portanto, eta, com o espírito rude, acento agudo, lambda, iota, ômicron, sigma final, helios, que significa sol, helios. E depois, terapia, significa tratamento. Terapia, não é? Essa palavra eu penso que todos conhecem. Hidrofobia. Hidrofobia, não é? É aquele mal que atacava os animais, normalmente os cachorros, não é? E que nós tradicionalmente chamamos raiva. Quem, enfim, descobriu a vacina foi o grande químico francês, não é? O biólogo, químico, Pasteur, não é? Nós conhecemos exatamente como é que foi a luta durante anos que ele travou para conseguir descobrir o tratamento contra esse mal terrível, não é? Que matava tanta gente, não é? Pelo mundo fora. Aqui temos então o elemento
Hudor, e temos depois a palavra, o verbo melhor, phobein. Portanto, hudor significa água em grego. Hudor, a palavra no genitivo é hudros. Hudor, hudros. Não é? Por isso, nos aparece, por vezes, com o elemento um pouco diferente, hidros, não é? E não hudor, mas hidros, porque realmente no genitivo e no acusativo vai estar presente aquele ro antes do som ômicron. Aqui é ômega, mas depois vai passar para ômicron. Phobem significa ter medo, não é? Ter medo da água. É realmente uma das características da raiva, não é? O cachorro, o animal, o gato, o que seja, não é? E ele fica perturbado quando vê água. Não é? E normalmente até, segundo parece, a raiva ela resulta de uma falta de água no organismo do animal. O animal está muito tempo sem beber, não é? E depois o seu organismo cria essa repulsa, né? Essa raiva perante a água que o leva, enfim, depois a atitudes agressivas que podem ser fatais, enfim, nele próprio já são fatais, mas a agressividade dele, a mordedura, né, pode degenerar em situações muito perigosas para a saúde. Hierografia. Temos aqui o elemento grafia, escrita, né, e o elemento, o adjetivo hieros. Hieros tem um iotá com um espírito áspero, que depois é representado pelo H, e esse adjetivo significa sagrado, sacro, sagrado. Grafia, a escrita do sagrado, não é? Hipódromo tem o elemento hippos, cavalo, já conhecem, e o substantivo dromos, que também consta aí dos vocabulários com a significação de corrida, não é? Corrida. Hipopótamo também já conhecemos, o hippos, cavalo, e o potamos também conhecem, rio. Portanto, cavalo do rio, não é? Cavalo marinho, dizia-se aqui, não sei, mas eu lembro que quando era garoto, em Portugal chamava-se a um chicote que se fazia, que se usava, era horrível, não é? Mas eu lembro que meu avô paterno tinha um que se fazia com pele de hipopótamo, não é? E que normalmente as pessoas que tinham estado em África, que era o caso de grande parte dos portugueses que faziam serviço militar em África, eles traziam, não é? Traziam esses chicotes que chamava cavalo marinho. Muitas crianças experimentaram, não é, esse cavalo marinho nos seus lombos, não é, quando os pais estavam mais irritados ou por castigo, não é? O meu avô tinha lá e mostrava, não é, está aqui. Era uma coisa assim, e a gente às vezes sim dava um pequeno toquezinho e realmente não era coisa doce nem mole, não é? Cavalo marinho, não é? Não é, de fato, não era marinho, era de rio, não é? O hipopótamo. Não é? Potamos. Lipotimia. Lipotimia, não é? Tem a ver com tumos, que é um termo genérico para coração, víscera vital. Tumos, vou escrever. Esses 6, uma anedota, né? Tumos. E o verbo leipen. Leipen.
O verbo leipen, ele significa estar privado, estar sem. Então, tumos, coração, estar privado do coração quer dizer quase desmaiado, em estado, enfim, de desmaio praticamente, né? De hipotimia, né? A pessoa tem uma quebra de tensão, né? E fica imobilizada, né? Em estado de desmaio, né? É um termo cirúrgico, não, um termo médico, não é? Que tem algum emprego. Mesopotâmia todo mundo conhece, não é? Aquela região do Oriente que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, não é? Aquela região atualmente está aí situado o Iraque, não é? Iraque, parte do Irã, e então era a chamada Mesopotâmia, onde existiram algumas das primeiras e mais notáveis civilizações, né, chamadas civilizações mesopotâmicas, né? Os assírios, os caldeus principalmente. E então tem a ver com o grego messos, messos, que significa meio, messos, meio. E o Potamos, que acabamos de falar, rio, né? No meio dos rios. Mesopotâmia, uma região que fica entre os rios, no meio dos rios. Mesopotâmia. Monarquia, não é? Temos o elemento monos, único. Monos. E temos o verbo que significa comandar, o verbo archen, monarchen, quer dizer que há só um único, há só um só que comanda. Monarquia, o regime monárquico ou monarquista, não é? É aquele que tem uma única autoridade máxima. Portanto, monos, único, um só, único, archen, comandar. Depois, monogamia, já conhecem todos gamos, não é? Que é casamento. Monos, já acabamos de ver o que é, um único. Monogâmico é um casamento que consta de um único cônjuge, não é? Em que há só uma esposa e há só um marido, não é? Quando há mais, não é poligamia, não é? Quando há mais que uma esposa, é poliandria, não é? Vários homens. Então, monografia. E continuamos com o elemento único. Grafia, escrita sobre um único assunto. Portanto, numa monografia, você vai debruçar-se, vai estudar uma única matéria de uma forma especializada, de uma forma o mais possível particularizada. Orologia, não é? Tem a ver com as montanhas, oros em grego, montanha, monte, oros, orologia, descrição das montanhas, orografia também. Portanto, a orologia será mais a ciência que trata da formação das montanhas, como é que elas surgem, como é que elas se desgastam, e depois a descrição dos sistemas montanhosos, dos nomes dos montes, das montanhas, aí será a orografia. Paradoxo, temos a palavra substantivo doxa, doxa, que significa opinião, e temos a preposição para, que tem vários sentidos, mas um deles é
significará contradição, contrariamente, contrário, não é? Então, um paradoxo é uma opinião contraditória. Você faz uma afirmação em que os elementos dessa afirmação se contradizem entre si, né? É um paradoxo, né? É uma opinião contrariada, em que os elementos se contrariam, os elementos dessa mesma opinião. Para a psicologia, aqui temos no sentido também de contra, uma coisa que não vai exatamente no sentido direto, né? E psicologia. Né? Para a psicologia, não é exatamente a psicologia, mas daquilo que parece estar em contradição com a psicologia. Pediatria, todo mundo conhece, não é? Os pediatras tem a ver com o médico das crianças, né? Então, para médico, temos o substantivo iatros, médico. Iatros, reparem, com o acento na última sílaba, e depois temos a palavra diminutiva paidion, que significa criança, menino. Paidion, paidion. Aquele ai, em latim continua escrevendo-se como AE, e em português aquele AE do latim dá origem a um E. Não é? Então, nós não vamos ter paidiatra, mas vamos ter pediatra. Exatamente porque é normal a passagem do ai, do ditongo ai grego, para o ditongo AE em latim. Se escreve como AE e que em latim clássico se lia de fato como ai, mas que depois, na evolução do latim, aquele som do ditongo ai passa a pronunciar-se como e é assim que ele passa para o português e para as outras línguas românicas. Então, pediatra, temos paidion, que é um diminutivo de pais. Pais é criança, jovem, não é? E paidion é criancinha, não é? Depois, poligamia, nós aqui já falamos, não é? Tem a ver com gamos, casamento, e polius, quer dizer muito, não é? Este elemento muito, polius, aparece em muitas palavras portuguesas de origem grega. Polius, poli, não é? Poli na transcrição para o português, não é? Em latim, aquele y vai corresponder a um i grego, não é? Aquela letra que nós não temos, e em português vai escrever-se com um i, poli, não é? Poligamia, muitos, enfim, no caso, muitas esposas, não é? Claro que o significado rigoroso é casamento, muitos casamentos, só que antropologicamente, digamos assim, poligamia é um casamento de um homem com muitas esposas. Quando é uma mulher com muitos homens, não é? Como, enfim, também tem sociedades que acontece isso, não é? Na Índia, não é? Sociedades hindus, principalmente nas castas superiores, não é? Existia, não sei se ainda existe, porque a Índia não é politicamente correto falar-se na Índia hoje, mas, de qualquer jeito, tradicionalmente, na Índia, as classes altas, brahmanes e guerreiros, existia também a poliandria, quer dizer, a mulher tinha vários maridos, não é? Muitas vezes eram irmãos. Não é? Portanto, enfim, havia regras, ou há regras muito concretas para isso, portanto, digamos que é a contraposição à poligamia, não é? Poligamia e poliandria. Depois, outra palavra que vem aí, quiromancia, não é? Tem a ver com a palavra que significa mão em grego,
em nominativo, queir, mão, e com mantanem, com acento no segundo alfa, que significa estudar. E vocês são... Quem é que vocês são? Matetai. Os alunos, não é? Quando eu digo, kairete matetai, exatamente a raiz de matetai está presente também neste verbo estudar, não é? Alunos, estudantes, não é? Portanto, a raiz, reparem que no verbo nós temos aqui este new que não está presente no substantivo, não é? Mas a raiz é a mesma, a ideia de estudo, não é? Mantanem, estudar. Mantanem, estudar. E heir, a palavra no nominativo é heir, no genitivo é keiros. Keiros, não é? Se eu tivesse imaginação, não é? Como algumas pessoas um pouco inconsequentes e que não sabem realmente medir as coisas, iria dizer que o sobrenome Queiroz, não é? Que, enfim, sobrenome tipicamente português, não é? E, aliás, bem presente aqui na cidade de Manaus, não é? Descendentes, com certeza, dos Queirozes do norte de Portugal, que é onde eles abundam. Então, se eu tivesse essa imaginação deslocada e ignorante, não é? Iria dizer, olha, está vendo, Queiroz é do grego, é o genitivo da palavra heir. Queiroz é da mão, da mão. Não é? Brincadeira. Portanto, heir, reparem que este ditongo ei vai dar, na passagem para o português, vai dar um i. Porque, de fato, o ditongo ei, na passagem para o latim, primeiro dá origem a um i longo. Não é? E depois, esse i longo passa para um i português simples. Aquele que nós vamos representá-lo, não é? Enfim, através do QU. Não é? Então, ficará este... Reparem, este que está perfeitamente representado aqui, este kir, não é? Este que dá origem a este QU, não é? Assim, um pouco malsonante, e este e dá origem a este i, que em latim é o ditongo vai corresponder em latim a um i longo. E depois o R. E depois o O, Quiro, não é? Reparem que a palavra no genitivo é Queiroz, não é? Portanto, este O faz parte do elemento que significa mão, e depois mancia, que é estudo, não é? Claro, eu aqui digo a palavra originária, a partir da qual depois se forma o mancia, com a ideia de estudar, esquadrinhar, perscrutar, é? Ver as linhas da mão. A quiromancia, não é? Ler a sina, como se diz em Portugal, não é? Aqui no Brasil nunca vi, porque aqui não há ciganos, ou pelo menos se há, a gente não vê. Em Portugal, os ciganos é uma etnia portuguesa muito, enfim, muito espalhada, não é? Digamos que você, em qualquer lugar, vê ciganos, não é? E os ciganos se distinguem por vários atributos, não é? Não apenas o aspecto físico, porque tem português também com o mesmo aspecto físico, não é? Portanto, a cor da pele, o cabelo liso, a cor escura, nariz afilado, muitos portugueses são assim, não é? Mas o que distingue, sobretudo, os ciganos é as mulheres. Por quê? Porque todas elas andam com a saia pelos pés. Não é? É uma característica da etnia cigana. As mulheres, todas elas, de qualquer idade, criancinhas, todas elas, você não vê uma cigana que não tenha a saia pelos pés. Não é? E normalmente usam, às vezes, enfim, as viúvas todas de negro, não é? Com lenço negro na cabeça,
Os homens, enfim, às vezes usam uns grandes bigodões, não é? E às vezes andam todos vestidos de preto, não é? E tem certas atividades às quais, sobretudo, se dedicam, não é? Portanto, venda de roupas nos mercados abertos, chamadas feiras, não é? Então, eles compram diretamente das fábricas, depois vendem por preços mais baixos, não é? Depois, em algumas regiões, dedicam-se também, agora nem tanto, não é? Mas a vender cavalos e mulas e burros, não é? E também a consertar panelas, não é? Mas realmente, digamos que são mais os atributos externos que os caracterizam, sobretudo das mulheres. E outra característica cigana, que ainda hoje se mantém, em Portugal pelo menos, é ler a sina. Elas têm a obrigação, a cigana, de, pelo menos uma vez por dia, ler a sina de alguém. E ler a sina é ler a mão, né? Você está assim, sentado, uma cigana olhando, ó, aí vem ela. E, meu patrão, meu... Depois eles falam de um certo jeito especial, né? Não tem um... Claro que eles já não têm uma língua própria, antigamente tinham, mas ainda tem, assim, um jeito de falar muito específico. E entre eles também usam, por vezes, um certo tipo de vocabulário, às vezes é o vocabulário português, mas com significações totalmente diferentes, de maneira que, quando estão falando de si, você não entende nada do que estão dizendo, mesmo entendendo as palavras. Não é? E depois falam também muito rápido. E então, faz parte da, digamos, da cultura cigana, não é? A mulher cigana ler todo dia, ter que ler a sina de um gajo. Um gajo, um gachó, é uma pessoa que não é cigana. É uma palavra, enfim, da língua antiga dos ciganos, que passou para o português comum, corrente. Quem foi a Portugal sabe isso, não é? Uma das palavras mais usadas em Portugal é gajo. Gajo que corresponde aqui ao Brasil é cara, aquele cara. Então, você ouve um português falando, estão sempre dizendo aquele gajo, quer dizer, aquele cara, né? É gajo. Mas isso essa palavra de gíria, não é? Ela foi tomada da língua cigana, e na língua cigana, gachó significa o que não é cigano, os outros, não é? E então, a mulher cigana, ela tem que ler a sina de um gachó ou de uma gachó uma vez por dia, não é? Então, se ele vai ter, meu senhor, deixe-me ler a sua sina, a sua sorte. Ele pega na mão, começa a ler, vai ter, só, vai ser muito feliz no amor, vai ficar muito rico, não? Olha aqui esta sua rica esposa. Às vezes pode nem ser esposa, elas vão inventando, criando, não é? Conforme a situação. Pode ele dar uma moedinha e ela vai embora. Então, isso é quiromancia. Né? Ler a sina. Né? Os espanhóis dizem la buena dicha. Né? La buena dicha, a boa sorte. Né? Em português diz ler a sina. Sina é o destino, né? O fato, a sorte. Então, a quiromancia praticada pelos ciganos. Enfim, já tem aí uma palavrinha. Depois, rododendro. Rododendro uma roseira. Tem o elemento ródon. É um rô, reparem, o rô, quando se escreve em início de palavra, nós colocamos também um espírito áspero por cima dele. Está aqui. É mais uma regrazinha, né? Aquelas coisas, aqueles detalhezinhos, né? Aquelas bizantinices. Vem de Bizâncio, capital do Império Romano do Oriente, ou seja, do Império Grego. Ou chinesices, né? Mas aqui aplica-se melhor bizantinices. Rodon. Rodon, que significa rosa. E depois a palavra que significa árvore, dendron. Isso aqui é um new. Atenção ao desenho. Dendron. Árvore. Dendron. Então, rododendro é uma árvore de roseira, não é uma árvore que, enfim, que dá rosas. Não é? Um rododendro. É até um nome botânico.
de uma planta. Depois temos outra palavra que conhecem aqueles que já estudaram a civilização egípcia, pelo menos, né? Que é sarcófago. Né? O sarcófago que continha a múmia do faraó Tutankhamon. Né? Então, essa palavra grega ela é uma palavra composta de sarx, que significa carne, sarx, e phagein, comer. Claro que, reparem, esse verbo aqui está no infinitivo, mas se eu colocar na primeira pessoa, como vocês já sabem, de certos verbos em grego, não é? No presente indicativo na primeira pessoa, tem verbos que terminam em o e tem verbos que terminam em mi. Então, se eu disser fago, não é? Já fica mais parecida, não é? Fago é eu como. Faguein é comer, não é? Fago. E agora, sarx é o nominativo, mas se for no genitivo, é sarcos. No acusativo, é sarca. Então, o elemento ômicron, ele aparece no genitivo, sarcos, da carne, não é? E depois, o elemento faguei, comer. Eu como a carne, não é? De fato, é função do caixão, é uma forma ou outra comer a carne que está lá dentro. Sarcófago. Depois, psicofanta. Temos aí o elemento psychon, que quer dizer figo, psychon, e feinen. Feinen quer dizer denunciar o figo. Isto é preciso conhecer os costumes gregos, não é? A Grécia é um país em que se dá muito bem o figo, não é? Uma região tipicamente mediterrânea, em que o figo é um dos frutos mais cobiçados e mais produtivos. Então, havia os caras que faziam contrabando de figo, não é? À noite, carregados com as costas, né, com sacolas cheias de figo, passavam as barreiras da cidade e iam para outra cidade, sem pagar o imposto. A maior parte das cidades eram independentes, né, de maneira que você tinha que pagar impostos, não é? Quando levava algum produto. Então, esses caras que faziam essa atividade eram contrabandistas, né? Mas havia sempre os denunciantes, né, que estavam de olho, não é? E depois iam denunciá-los à autoridade. Então, esses eram os psicofantas. Os psicofantas, quer dizer, os denunciadores dos figueiros, os carregadores de figo. Portanto, psicofanta tem uma conotação negativa, não é? Denunciante, não é? Aquilo que nós não gostamos nada, não é? Os denunciantes. Talassocracia, esta é bem simples, não é? Já estão fartos de saber o que é talacha, não é? Mar. Cracia tem a ver com kratein, dominar. Então, o domínio dos mares. A talassocracia de Atenas, né? A talassocracia dos povos ibéricos, né? De Portugal e Espanha, no século XVI, a primeira parte do século XVI, que se caracterizou pela talassocracia ibérica, quer dizer, pelo domínio dos mares, feito ou exercido pelos povos ibéricos, Portugal e Espanha. Talassocracia, portanto, domínio, senhorio dos mares. Taumaturgo. Todo mundo ouviu falar no célebre taumaturgo português Santo Antônio de Lisboa, não é? Que por acaso aqui no Brasil, não sei porquê, dizem de Pádua. E ele só morreu em Pádua, na Itália, não é? Parece que o pessoal tem raiva de ser português, não é? Então,
diz de Pádua, não é? E ele com certeza não gostaria disso, era um homem muito justo e dizia: não, meus amigos, eu sou de Lisboa, eu nasci junto da sede de Lisboa, eu fui criado em Coimbra, no Mosteiro dos Cônegos Regrantes de Santa Cruz, de Coimbra. Eu só vim para a Itália no final da minha vida, para morrer em Pádua. Por que é que me chamam de Pádua? Não tenham vergonha de eu ser português, não é? Mas é estranho. Os portugueses não gostam nada de quando ouvem, sobretudo os brasileiros, chamar Santo Antônio de Pádua. Que Pádua coisa nenhuma, não é? Você me está ofendendo, não é? Bom, isso é xenofobia. Porque vem a proposta aqui, essa palavra, aqui um pouquinho mais abaixo. Então, o verbo taumatzen significa o quê? Admirar-se. Então, por que é que nós chamamos ao Santo Antônio taumaturgo? Porque ele fazia coisas admiráveis. E como é que se diz coisas admiráveis em latim? Diz-se miraculum. Miraculum em latim significa uma coisa admirável. Tem a ver com o verbo miror, admirar-se, que corresponde exatamente ao verbo grego taumatzen. Em latim é miror. Eu me admiro. E ligado com mirror, nós temos miraculum no singular, miracula no plural, que em português dá milagres. Então, Santo Antônio é o santo taumaturgo, ou, dito a portuguesa, milagreiro, porque lhe atribuem muitos milagres, até casar aquelas moças e senhoras que, à primeira vista, não tinham muitas chances, mas se apegarem a esse santinho português, pode ser que a sorte delas mude e consigam um excelente marido, um noivo rico e belo e jovem que as fará felizes. Mas para isso tem que se agarrar ao Santo Antônio de Lisboa. Se agarrarem ao Santo Antônio de Pádua, não vão conseguir nada, podem ter certeza. Então, tomate. Admirar-se. E daqui então vem taumaturgo. Aquele que faz coisas admiráveis, aquele que faz milagres, milagreiro, como o Santo Antônio de Lisboa. Depois, teólogo, todo mundo sabe, não é? Que vem de teos. Deus, não é? Eu escrevi com minúscula, porque os gregos tinham muitos deuses, mas se eu quiser falar do Deus dos cristãos e dos judeus, não é? Eu então escrevo com maiúscula, e reparem, temos aqui o θ maiúscula, não é? Que parece enfim, uma mó de moinho, não é? Depois com um alter no meio, não é? Theos, Deus, não é? Teólogos é aquele que estuda Deus, as propriedades de Deus, a existência de Deus, enfim, toda uma série, uma ciência, a teologia, não é? Que hoje em dia está um pouco, não vou dizer desprestigiada, mas não tem a importância, pelo menos acadêmica, que teve durante séculos, porque durante a Idade Média e basicamente até o século XVIII, a teologia, a faculdade de teologia era a primeira em todas as universidades, portanto, tudo estava hierarquizado nas representações solenes, o lugar de honra era dado, digamos que o professor mais honrado e mais ilustre de qualquer universidade era o catedrático, o responsável, mais velho, da faculdade de teologia. E esse ocupava o primeiro lugar. Portanto, enfim, quando havia uma solenidade, né, que estava presente o reitor, não é? Estava o chanceler, não é? O bispo da diocese, não é?
prefeito, enfim, antigamente não tinham assim tanto prestígio, né? O governador militar, representante do rei, e para representar o corpo acadêmico, em primeiro lugar, tinha sempre o primeiro lugar o lente de véspera da Faculdade de Teologia. O lente de véspera, o que é o lente? O lente era o nome que se dá, ainda se dá em Coimbra, ao professor catedrático. O professor catedrático é um professor doutorado, não é? E que aqui no Brasil não se usa essa expressão, catedrático, mas é um professor catedrático que já fez doutorado e que fez um concurso, não é? E que atingiu, digamos, o ponto mais alto na carreira acadêmica. Em Portugal se chama catedrático, professor catedrático, quer dizer que tem a cadeira na qual lê. E como ele lê, ou lia antigamente, né? Lia a sua lição, então se usava a palavra lente. Lente vem do latim legens, aquele que lê. O lente é o que lê, né? É o professor catedrático em português clássico, se dizia lente. E véspera, o que quer dizer? A aula mais importante, antigamente, nas universidades europeias, era a aula que se dava à tarde, portanto, vespertina, e chamava-se aula de véspera. Né? Então, o lente de véspera era o professor catedrático mais importante, mais prestigiado da Faculdade de Teologia. E como a Faculdade de Teologia era a primeira de todas as faculdades, era ele que tinha sempre o lugar de honra ao lado do reitor. O lente de véspera de Faculdade de Teologia. Isso até o século XVIII, até o final do século XVIII. Século XIX, enfim, muitos lugares, inclusive a Faculdade de Teologia foi abolida. Né? As universidades oficiais aboliram. Hoje em dia, no Brasil ou em Portugal, não existem faculdades de teologia do Estado. Né? Existem privadas, mas o Estado português, o Estado brasileiro, não tem faculdades de teologia. Foram abolidas ou muitas foram adaptadas e transformadas nas faculdades de letras. Em Portugal foi assim. Portanto, os professores que eram das faculdades de teologia, quando veio a República em Portugal, que acabou com a igreja, acabou com tudo que era religião, então os professores de teologia que ainda foram aproveitados, eles foram colocados, alocados, aqueles que ainda tinham serventia, não é? Nas faculdades de letras, não é? Para ministrar latim, grego, hebraico, não é? História das civilizações antigas, da Mesopotâmia, por aí. Né? Bom, um pouquinho de história não faz mal a ninguém. Termômetro. Aqui temos o elemento thermos. Thermos. Portanto, é uma palavra que significa quente. Metron significa medida, não é? Termômetros, como todo mundo sabe, serve para medir a temperatura, não é? A quentura do corpo, não é? Quente, termos, e metron, medida, medidor. Depois, tragédia, aliás, tem a ver com o grego tragos, que é bode. O bode. O bode é um animal que, enfim, tem uma significação religiosa e tem o elemento ode. Ode, que quer dizer canto. O canto do bode. Portanto, enfim, nas origens míticas da tragédia, que são muito discutidas, a origem da tragédia, é até um nome, um livro muito conhecido do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Então, a origem da tragédia ainda hoje é suscetível de muita discussão. De qualquer jeito, está ligada a tragédia às celebrações, às comemorações litúrgicas conectadas com o deus Baco, não é? E então, através enfim, uma série de animais, aliás, deus Dioniso, perdão, falei Baco, mas não é que sejam a mesma coisa, mas realmente há grande afinidades entre essas duas entidades divinas, Dioniso e Baco. Essa
ideia de orgiástica, não é? De libertação das potências reprimidas, está associada, logicamente, com Baco. Então, Dioniso, nas celebrações litúrgicas consagradas a Dionísio, havia sempre enfim, sacrifícios de bodes, e então traga-os bode, e ode, a palavra ode significa ode, dá em português ode, não significa necessariamente ode, mas significa uma composição poética cantada. Então, a tragédia está ligada com os rituais de Dioniso, nos quais estava presente, de uma forma ou outra, não é? Como um dos elementos, o bode, daí a existência do elemento tragós. Depois, a xenofobia, que eu falei há pouco, né? Infelizmente, às vezes toca-nos na pele e não é nada agradável, não? Xenos, né? Que significa estrangeiro. Portanto, fobem, né? Já sabemos que é medo, que pode ser o ódio, não é? O medo normalmente origina o ódio. Quando você uma coisa que você não conhece, você tem medo dela e odeia essa coisa, não é? Não sabe reagir diante dela, se não entra em comunhão com ela, se não entra em contato com ela, desse contato com o desconhecido nasce o ódio e nasce a violência, não é? Por falta de compreensão, por falta de contato, por falta de comunicação. É o que está na origem da xenofobia, não é? O ódio, o medo do estrangeiro, daquilo que é diferente de nós. Não é? Xenos, estrangeiro. Xilofone, aliás, o xilofone está escrito, eu vou só escrever o grego, xi, da palavra xylon, 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 que significa madeira. Fone, já sabem que é som, não é? O som produzido pela madeira, a música, o instrumento musical que resulta de tocar, de uma certa maneira, tiras de madeira, um xilofone, né? Aquele instrumentozinho de percussão, você percute com um martelinho, umas tirinhas de madeira de diferentes consistências e tamanhos que vão dando sons diferentes. Não é? Portanto, é o xilofone. Depois temos o zeloso, que tem a ver com zelos, agora aqui é o zeta, e aqui temos o eta, o lambda, omicron e o sigma. Zelos, que em grego significa ciúme. E que dá em português, zelo, a nossa palavra ciúme, ela também deriva, não é? Zelo é o cuidado excessivo com uma coisa, não é? No fundo, enfim, são palavras muito próximas, zelo e ciúme. E, de fato, por exemplo, em espanhol, para não ir muito longe, ciúme é celo, né? Celo, que também pode significar cio, não é? Ciúme, zelo e cio, não é? Essas palavras na sua origem se aproximam. Mas, de fato, zelo no português perdeu, mas no português clássico, por vezes, tem essa significação de ciúme. Né? No espanhol, de fato, mantém. Celos é ciúme, a tradução correta de ciúme em espanhol é celo. Celos, não é? Zoófilo, esta é bem simples, temos o elemento que significa substantivo neutro da segunda declinação, que significa animal, zoon, não é? E depois temos o elemento que significa amigo, não é? Philos, não é? Zoon, philos, zoófilo, amigo dos animais, zoófilo. Zoon e philos. Zoologia, mesmo elemento, zoon, e logia, ciência, estudo
dos animais. Bom, portanto, nós já concluímos aqui essa parte da nossa aula correspondente a ver os elementos gregos que entraram na composição de alguns helenismos portugueses. Claro que isso também nos foi ajudando a praticar, mais uma vez, o alfabeto, a escrita grega, não é? E também, enfim, enriquecimento cultural, que é sempre necessário. Agora, nós vamos passar para a quinta unidade didática, que de fato é a última do nosso programa de grego, de introdução ao grego. Nesta segunda parte da aula, nós vamos, sobretudo, relembrar algo que já foi falado e que tem a ver com as funções e os casos, não é? Portanto, com aquilo que nós chamamos a declinação. Já nos referimos que o grego, tal como o latim, tal como outras línguas, é uma língua que se caracteriza por os substantivos, adjetivos, pronomes e numerais apresentarem formas diferentes, formas fisicamente ou morfologicamente diferentes, de acordo com as suas diferentes funções sintáticas. Enquanto que em português as funções sintáticas elas resultam, sobretudo, da ordem das palavras dentro da frase e de certos elementos que nós chamamos preposições, certas palavrinhas, não é? Para, com, por, de. Isso são as preposições, portanto, em português nós sabemos o que queremos dizer, porque damos às palavras uma certa ordem e unimos essas palavras com esses tais elementozinhos que designamos como preposições. Reparem numa frase simples que eu sempre digo: Antônio matou Joaquim. Se eu disser Joaquim matou Antônio, a frase é totalmente diferente. Portanto, veem que em português a ordem das palavras é essencial. Em grego você podia dizer exatamente das duas maneiras que eu disse, não é? Antônio, claro, Antônio não é um nome grego, não é? Imaginemos, não é? E Joaquim também é hebraico, não é? Mas fosse qual fosse a ordem que eu colocasse, o assassino era sempre o Antônio. Em latim é a mesma coisa, não é? Portanto, isso é a primeira diferença que separa o português das línguas com declinações. É que em português é muitíssimo importante a ordem das palavras. Além disso, o português tem como auxiliares para clarificarem o sentido da frase essas tais palavrinhas de ajuda, não é? Que nós chamamos preposições. Não quer dizer que em latim e em grego não existam. Também existem, só que têm uma importância muitíssimo menor do que em português. Por quê? Porque em grego e em latim o importante é, de fato, cada palavra, cada substantivo ou adjetivo tomado isoladamente e tendo em consideração o seu final, a sua desinência. A desinência é que vai indicar, em primeiro lugar, qual é a função dessa palavra. Em latim, perdão, em grego, nós temos vários paradigmas, temos vários modelos, tal como em latim, vocês pensam que todos estudaram latim. Portanto, nós em latim temos 5 modelos, 5 declinações. Claro que dentro de cada declinação depois há algumas variedades, algumas variantes pequenas. Em grego, nós basicamente temos 3 declinações, também cada uma delas com algumas especificidades e variantes. Então, enquanto que no latim, os chamados casos, ou seja, formas que cada substantivo toma de acordo com a sua função, enquanto que em latim são 6 os casos, em latim, em grego são 5, menos um, porque o grego não tem ablativo. Portanto, aquelas palavras
que em latim estão em ablativo, em grego elas normalmente estão em dativo, ou eventualmente até em genitivo, não é? Depende. Ou até em acusativo, porque normalmente são o quê? Lembra-se do latim. O ablativo serve para quê? O ablativo serve para, sobretudo, adjuntos adverbiais e para o agente da passiva. Em grego, os adjuntos adverbiais, eles são usados em dativo, em acusativo e em genitivo. Enquanto que em latim você não usa o dativo para adjunto adverbial, você em grego usa. E em grego usa também o genitivo e o dativo com a função de agente da passiva. Portanto, digamos que, enfim, a perda não é assim tão grande, porque as funções desempenhadas em latim pelo ablativo, elas em grego passam para o dativo, para o acusativo e para o genitivo. Os outros casos, então, são iguais. Portanto, o grego, vamos dizer assim, o nominativo, que serve para quê? O nominativo serve para o sujeito e para o nome predicativo do sujeito, quando, sobretudo, temos como predicado o verbo ser, não é? O verbo eimi, que o verbo eimi é em grego e ele é como o verbo sum em latim. Portanto, ele tem os mesmos valores. Ele corresponde em português a vários verbos. O nosso verbo ser, estar, existir, haver, em latim e em grego é a mesma coisa. Como em inglês, como em italiano, como em francês. Né? Só o português e o espanhol é que realmente, além de ser, tem outros verbos com significação nas nossas línguas bem diferentes. Estar, ser, existir, para nós são coisas diferentes. Para o grego, ou para o latim, ou para o inglês, o verbo ser cobre tudo isso, todo esse âmbito ou campo semântico. Então, o nominativo serve para o sujeito, para o nome predicado do sujeito, atributo sujeito, aposto sujeito. Depois, o vocativo serve para chamamento, né? Aquilo que se chama a função sintática do vocativo. O acusativo, sobretudo para objeto direto dos verbos transitivos, mas também para muitos adjuntos adverbiais. O genitivo, em primeiro lugar, serve para o adjunto adnominal, que nós em português representamos com o de, filho do pai, casa do João. Em grego e em latim é o genitivo, mas também serve para adjuntos adverbiais, para agente da passiva, em grego. O dativo serve para o objeto indireto, que nós em português usamos a preposição para ou a. Dei uma prenda para a mulher. Dei um carro ao filho. O grego e o latim usam o dativo para essa função. E usam também, aliás, usa também o grego o dativo para adjuntos adverbiais, vários, e também para, por vezes, o agente passiva. Bom, vamos então olhar para a quinta unidade. Basicamente, disse aí aquilo que eu acabei dizendo. Ele lembra o latim, dominus, dominum, domini, dominos, dominis, né? Apresenta aí o nominativo, acusativo, genitivo, acusativo plural e dativo e ablativo plural da palavra dominus, da segunda declinação, temenho. Em grego, já encontramos, é verdade, as formas Hothanatos, a morte, que em grego é masculino, tut thanato, da morte, genitivo. Reparem, mudou a acentuação. Por que mudou a acentuação no genitivo? Porque a última sílaba, que é esse U, é longa. Realmente escreve-se como se fosse um ditongo, mas não é um ditongo, é uma vogal longa, é um U longo, só que você em grego, quando escreve o Y, lê como U, mas quando escreve Omicron Y, não é um ditongo, é um som U, como em francês. E então é longo. E como é longo, em grego nós sabemos que o acento agudo só pode estar na antepenúltima se a última for breve.
A última é longa, por isso o acento que estava na penúltima no nominativo, ele agora no genitivo passou para a penúltima. Thanato, da morte. O artigo tu, né? Que é próprio do masculino e do neutro. Tu. Nós vimos também o Alexandros e vimos o genitivo, em que se dá o mesmo fenômeno de acentuação. Tu, Alexandro. Não é? O acento passou para a penúltima porque a última é longa. Depois, nominativo, o Filipos. O Filipos, que no genitivo de Filipe ou do Filipe, fica do Filipo. Novamente, o acento passou para a penúltima porque a última era longa. E agora, em resumo, em sinopse, como ele diz, nominativo. Já vimos para que serve. E temos aí o exemplo. O amigo, Hopilos. Vocativo, chamamento. Como é que ficará neste tipo de palavra? Esta declinação de temas em ômicron. Fica com a desinência é. Reparem, curiosamente, que é igual ao latim. Nós, na segunda declinação latina, nas palavras de tema em O, terminadas em mus, como dominus, nós vimos que elas têm no vocativo a desinência é. O domine, ó Senhor, domine. Em grego é curioso. Neste tipo de nomes que terminam em os, no nominativo, no vocativo também tem um vocativo em epsilon, não é? Então, a palavra que no nominativo era Hopilos, com o artigo masculino, ho, fica filé. Aquele o é enfim, não é um artigo, não é? Corresponde a uma interjeição, uma forma de chamamento, não é? O filé, o amigo. O acusativo, como vimos, ele serve para objeto direto. Ele aí chama de complemento direto, era o termo que se usava, não é? Lá em Portugal, na gramática antiga, complemento ou objeto direto, não é? Aposto do objeto direto, e ele não disse, mas poderia estar aí, adjuntos adverbiais, muitos. Não é? E temos aí uma pequena frase. Ton pilon pilo. O verbo está na primeira pessoa do presente indicativo, verbo phileo, amar, e, como é um verbo transitivo, não é? O objeto direto está em acusativo. Ton, pilon. Ton, pilon, pilon. Amo o amigo. Eu amo o amigo. Eu amo o amigo. Ton, pilon, tilo. Depois, o genitivo serve para adjunta nominal ou complemento determinativo, é a mesma coisa. Adjunta nominal. E temos aí a frasezinha ho pilos tu pilo mu pilos estimoi. Um ditado, não é? Ho pilos tu pilo mu pilos estimoi. A letra, o amigo do meu amigo, aquele mu é o pronome pessoal. No genitivo, significa de mim. De mim, mu. Não tem acento próprio, é enclítico, depende da palavra anterior, não é? O filos tu filo mu, do amigo de mim, do meu amigo. Portanto, eles aqui, o grego, é uma diferença em relação à nossa língua. Portanto, não usa o possessivo, o meu, não usa o possessivo, que existe em grego, que será emos, que significa meu, mas não usa. Disse, usa, nesse tipo de frase, usa o genitivo do pronome pessoal de primeira pessoa. Mu é de mim, o amigo de mim. Portanto, a letra é o que está aqui. Claro que cada língua tem as suas expressões idiomáticas, o seu jeito próprio de dizer as coisas. Não é? Então, quando nós queremos dizer meu, nós normalmente dizemos de mim. Portanto, usamos o genitivo, que não tem acento próprio, do pronome pessoal. Então fica aí, como está aí. O filos tu, filomu. O amigo do amigo de mim. Não é? Tu, filomu. Filos estimoi. E, a letra E,
amigo é para mim. Moi também é um dativo, é como se fosse um objeto indireto. É dativo também do pronome pessoal de primeira pessoa. A letra, então o que está aí é o amigo do amigo de mim, amigo é para mim. Claro que nós em português não falamos assim. Portanto, cada língua tem as suas expressões próprias. Tá? E o grego é natural que ainda difira mais do português do que o latim difere, porque é uma língua de outra família. Então, temos que ter sempre isso em consideração, as expressões idiomáticas próprias de cada língua. Então, a tradução é correta, é como está aí. O amigo do meu amigo é meu amigo, ou meu amigo é. E não, para mim, amigo é. Não é? Nós não dizemos assim, dizemos é meu amigo. Usamos o possessivo e não usamos o pronome pessoal nesse tipo de frase. Filós esti moi. Esti já conhecem, é a terceira pessoa do presente indicativo, do verbo emi. Filós é o quê? Este segundo filós é evidente que é um predicativo de sujeito, por isso ele está em nominativo. Ele é amigo, é meu amigo ou é amigo de mim. Portanto, é nome predicativo do sujeito, o segundo filós. Não é? O primeiro é o sujeito. Não é? Dativo, complemento indireto ou objeto indireto, como nós dizemos. To adelpho. Esta palavra também já nos apareceu. Adelphos significa irmão. To adelpho é um objeto indireto, dativo. Reparem no artigo do dativo masculino, do, com aquele iotazinho subscrito ao ômega e com um acento circunflexo. Esse é o artigo do dativo masculino e neutro, que corresponde, esse o corresponde também à desinência do dativo da segunda declinação. Portanto, aqui o artigo vai ser comum, vai ter desinências, vai ter terminações comuns com a declinação dos temas em ômicron, da segunda declinação. Portanto, ao irmão ou para o irmão. Vamos usar outras palavras do mesmo tipo, portanto, temas em ômicron, para relembrarmos estas funções. Portanto, em vez de amigo, vamos dizer o médico, nominativo. Ho é o artigo masculino singular. Ho hiatros, o médico. Não é? Lembra-se de pediatra, geriatra. Nominativo. O nominativo aqui é identificado não só pela desinência os, que é própria do nominativo, nesse tipo de palavras, mas pelo artigo. Aquele artigo ho, coincidentemente, é igual ao nosso artigo masculino. É uma coincidência pura, não é? Mas que facilita ao falante do português. Hoiatros, o médico. Vamos colocar outra palavra. O casamento. Também masculino. O gamos. O gamos. Vamos colocar o escravo. Rodulos. Rodulos. Reparem aqui o acento é circunflexo porque esta sílaba é longa. Aliás, aqui é como se fosse um U longo e a última é breve. E nós já sabemos que uma palavra proprispomina, quer dizer, uma palavra que tem acento circunflexo na penúltima sílaba, só pode sê-lo se ela for longa, se a vogal for longa e se a última sílaba for breve. É o que acontece. Este U é longo e a última é breve. Então, fica ali o acento circunflexo.
Rodulos, o escravo. Escravo. Esta já conhecem, casamento, e este médico. Outra ainda. Eu estou a variar os acentos, mas não é por acaso. Ho-anemos. Ho-anemos, o vento. Anemômetro, não é? O aparelho que serve para medir o vento. Anemos, esta é paroxítona, não é? Tem o acento na penúltima sílaba, o acento agudo. E uma outra paroxítona. Polemos. Conhecem guerra? Vocativo agora. Vamos usar Jatré. Não tem artigo, repara, vocativo não tem artigo. Por vezes usa-se essa interjeição, esse o, não é? Não é um artigo. Né? O, que corresponde ao nosso, fulano. Esse meio esquisito, né? E a tré, médico. Casamento, game. Escravo, escravo, dule. Vento, aneme. Guerra, poleme. Vocativo, chamamento. Acusativo, objeto direto. Acusativo, vamos colocar com artigo. Tono. Iatron. Vamos usar o verbo que está aí, não é? O médico. Enfim, só para entenderem que é um objeto direto e que, portanto, esse verbo é transitivo. Tony Ratron filou. O acento, como estava na última sílaba e era agudo, ele passa a grave porque a palavra seguinte é acentuada. Uma regra que já falamos. Depois, o escravo, como objeto direto. Tondulon. Depois, o vento. Tonanemon. Depois, a guerra, como objeto direto. Ton polemon filou, há uma guerra, enfim, salvo seja. Portanto, ton iatron, ton dulon, ton anemon, ton polemon. Reparem, aqui os acentos se mantêm na penúltima, porque a última é breve. Vamos para o genitivo, desinência u, nesta declinação, e o artigo para o masculino e neutro é tu. Ton é acusativo, o artigo masculino. Tu é o artigo masculino e neutro. Vamos então usar as mesmas palavras. Não é? Tu, com algumas modificações. E a tru, reparem, o acento passa a ser circunflexo. Por quê? Porque passou a ser uma vogal longa. O acento circunflexo ele nunca pode ficar sobre uma vogal breve. Só pode ficar sobre vogal longa. Ou ditongo. Não é? Este, de fato, não é um ditongo real, é um mu. É um mu longo. Mas que se escreve como ditongo. Portanto, iatru. Tu, iatru. Do médico. Não é? Do médico. Tu, do médico. Agora, gamos, atenção. Tu, do casamento. Tu, gamo. Agudo o acento. Do escravo. Tu,
E a mudança no acento, atenção. Por quê? Porque a última é longa. Aquele U é longo. Então, o acento agudo, não é? O acento que era circunflexo, ele passou a agudo, porque para o acento ser circunflexo, a última teria que ser breve. Portanto, uma própria espômena só pode ser se a última sílaba for breve. Tudulo, do escravo. Do vento, outra modificação no acento, atenção. Do anemo, reparem, o acento passou da antepenúltima para a penúltima. Por quê? Porque a última é longa. E o acento só pode ficar na penúltima se a última for breve. E ela aqui passou a ser longa. Então tenho que dizer tu anemo, anemo do vento, não é? Anemo e não anemo. Anemo, porque a última é longa e o acento da paroxítona passa a ser paroxítona, porque a última é longa. Repito. Tu, a mesma coisa aqui. Tu polemo, da guerra, tu polemo, ele estava na antepenúltima, porque a última era breve no nominativo e no acusativo. No genitivo, a última passa a ser longa, e então ela passa a ser paroxítona. Não é? Polemo, da guerra, tu polemo. Reparem que guerra é em grego masculino. Em latim é neutro. E está. Então, bom, agora o dativo, para concluirmos, dativo. Para o médico, ao médico, tô, iatrô. Tô, iatrô. Reparem, a desinência é o, é igual a do artigo masculino e neutro, e como o acento estava na última sílaba, e ele, como está sobre uma longa, passa a circunflexo. Tô, iatrô, para o médico. Agora, para o casamento, tô, gamo. Gamo, o acento fica na penúltima, não é? A última é longa. Togamo, para ao casamento. Togamo. Agora, para o escravo. To. Dulo. Dulo. Reparem, de novo, a penúltima tem um acento agudo. Por quê? Porque, apesar dela ser longa, porque a última é longa. Para ser circunflexo, a última tinha que ser breve. Para o escravo. Tu, dulo. Depois, para a guerra, ou para o vento, aliás, primeiro. To, anemo, de novo, o acento passa para a penúltima, porque a última é longa. To, anemo, cá está a desinência U, longa, o acento passa para a penúltima. To, anemo, para o vento, ao vento. Agora, para a guerra. To, polemo, polemo, na penúltima fica o acento agudo, porque a última é longa. To, polemo. Bom, portanto, nós acho que hoje ficamos por aqui, não é? Para não também abusar da paciência, e já ficamos com uma ideia, não é, das desinências próprias do singular nos nomes masculinos de diferentes tipos de acentuação da segunda declinação, tema em O. Portanto, com nominativos em os. Não é? Enfim, é já uma primeira matériazinha, não é? E eu me despeço com amizade, esperando-os para breve, na próxima semana. Hairete Pillai, amigas